Se você é corretor ou tem uma imobiliária, sente que está trabalhando demais, postando todo dia, mas as oportunidades de venda não estão aparecendo como você gostaria, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como usar as redes sociais como o Instagram e o Facebook da maneira correta para você construir um sistema que vai gerar leads previsíveis todos os dias para a sua operação. Então a pergunta que você precisa se fazer não é o que postar. A pergunta é: como usar as redes sociais como um verdadeiro motor capaz de impulsionar um sistema que gera leads todos os dias aí para o seu negócio, para a sua operação. Antes de pensar em anúncio, antes de pensar em postagem, antes de pensar em criativo, você precisa entender como esse sistema funciona. Porque uma vez que você entender como esse sistema funciona, você vai parar finalmente de navegar no escuro e começar de fato a buscar os resultados mensuráveis e previsíveis que eu sei que você está buscando. Existe uma diferença enorme entre quem usa as redes sociais para de fato vender através de um sistema, de quem usa só como vitrine para ficar postando imóvel de forma aleatória. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o meu mapa mental para você poder entender tudo, como que você vai utilizar as redes sociais como motor para construir um sistema previsível de geração de leads imobiliários. Então vamos lá, sem mais delongas, como gerar leads qualificados todos os dias através das redes sociais, tá? Eu vou dividir essa aula aqui em 4 etapas. A primeira etapa você vai entender quais são os pré-requisitos para você poder rodar esse sistema e quais são as 3 etapas fundamentais para que você consiga implementar isso de forma simples e descomplicada, tá? Então vamos lá. Quais são os pré-requisitos para você conseguir implementar esse sistema e captar leads de fato através das redes sociais, para você conseguir transformar suas redes sociais em um motor de geração de oportunidade todo dia, beleza? A primeira coisa que você precisa é ter um perfil profissional no Instagram, tá? Você precisa ter um perfil que tenha uma bio clara, quem você é e quem você ajuda e como você ajuda essa pessoa. Você precisa ter um conteúdo minimamente organizado e você precisa ter um link de CTA ali para você conseguir captar toda essa atenção que você vai estar recebendo dentro do seu perfil, para você estar direcionando essa atenção de fato para algum lugar, para um ponto de conversão que geralmente vai levar posteriormente para o seu WhatsApp. Beleza? Então você precisa ter esses 3 pontos bem alinhados. Você precisa ter uma bio clara, você precisa ter um conteúdo minimamente organizado e você precisa ter um CTA, tá bom? O segundo ponto que você precisa ter é uma estrutura de conversão própria. O que seria uma estrutura de conversão própria? Seria basicamente uma landing page simples ou até um formulário próprio que pode inclusive ser o do próprio Meta, das próprias redes sociais como o Instagram e Facebook. Quando você vai subir um anúncio online ali, você consegue criar formulários nativos dentro da plataforma, o que facilita muito caso você não tenha uma estrutura própria. Óbvio que a minha recomendação sempre vai ser para que você utilize uma estrutura própria, porque dessa forma você consegue metrificar e ter melhor acesso aos dados e à inteligência de todos os anúncios que você estiver rodando. Beleza? E por último, a última coisa que você precisa como pré-requisito é ter um WhatsApp profissional. Dentro desse WhatsApp, você precisa ter um número exclusivo para os seus atendimentos, você precisa ter uma mensagem de boas-vindas já configurada, porque é muito importante que você tenha essa mensagem de boas-vindas já configurada, porque quando você está rodando os seus anúncios online, quando você está usando de fato as redes sociais para atrair pessoas, você não vai estar 100% do tempo ativo ali para estar respondendo essas pessoas. Se você demorar muito tempo para poder responder essas pessoas, a tendência é que a conversa esfrie e essas pessoas não deem continuidade. Então, se você tem uma mensagem automática, pelo menos para situar essa pessoa, para poder alinhar ali as expectativas com ela, você provavelmente vai conseguir continuar esse atendimento sem muitos problemas e sem deixar a conversa morrer. Beleza? Então você precisa também ter um processo de atendimento muito bem claro. Você não pode agir no improviso, porque o corretor que age no improviso provavelmente acaba perdendo a venda. Beleza? Então, agora que você entendeu os 3 pontos que você precisa ter, os 3 pré-requisitos para que a gente consiga construir esse sistema que vai gerar leads todos os dias aí através das redes sociais, a gente pode finalmente avançar para a primeira etapa. A primeira etapa nada mais é do que as redes sociais, ou seja, a etapa de atenção.
Durante essa etapa, nós vamos dividir em duas frentes: a função principal e qual é a estrutura que você vai precisar utilizar. Dentro da função principal, a gente tem captar atenção qualificada. Então, o seu objetivo aqui dentro dessa primeira etapa é captar a atenção do seu potencial lead dentro das redes sociais. Então, você não vai vender durante essa etapa, você não vai fechar um negócio e você não vai apresentar o imóvel. Seu único objetivo é captar a atenção dessas pessoas e levar elas posteriormente para um ponto de conversão. E qual que é a estrutura que você precisa utilizar dentro do seu perfil para que você consiga se caracterizar como um perfil de fato profissional, que gera confiança, que gera credibilidade? Então, basicamente, você precisa ter uma bio muito clara, quem você ajuda e como você ajuda. Você precisa ter os seus destaques muito bem organizados. Você precisa ter um conteúdo educativo e não um conteúdo de vitrine de fato. E você precisa ter um CTA claro. Então eu separei aqui alguns perfis interessantes que a gente pode analisar. E a gente pode analisar logo de cara algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, posicionamento de mercado, entusiasta do mercado imobiliário, especialista em imóveis de luxo, barra e recreio. Ou seja, aqui ele já deixa muito claro qual é o tipo de imóvel que ele trabalha. Aqui ele deixa também um argumento de autoridade, mais de 945 milhões em VGV vendidos, tá? E logo abaixo um CTA claro, agende a sua visita exclusiva. Então esse perfil, ele tá muito bem posicionado, ele tá muito bem construído, ele tem toda essa série aqui de destaques bem construídos, onde as pessoas podem entrar, podem acessar e podem desenvolver essa confiança pelo corretor, porque isso é fundamental. Você precisa construir um perfil que passe credibilidade e que as pessoas sintam que podem de fato confiar em você para elas depois posteriormente entrarem em contato. Um outro perfil aqui muito interessante que eu separei aqui é o do Lucas Felt. Ele é especialista em vender imóveis no Alphaville e ele logo de cara já se intitula como corretor das estrelas. Ele já coloca logo de cara também o posicionamento dele e a região onde ele atende, que no caso seria o Alphaville, tá? E ele coloca aqui especialista em intermediações imobiliárias. Então você pode ver que todos esses perfis eles são construídos de forma muito clara e objetiva, onde o profissional deixa descrito exatamente no que ele é especializado, a área onde ele atua e o que de fato ele faz dentro do mercado imobiliário. Então quando você for construir o seu perfil imobiliário, você precisa deixar todos esses pontos muito claros, porque são esses pontos o primeiro contato que o seu potencial lead vai ter e é o que vai diferenciar se ele vai gerar alguma confiança ou não em você. Seguindo agora para a segunda etapa, nós vamos falar de estrutura própria, ou seja, um ponto inicial de conversão. Qual que é a função principal dessa segunda etapa? Basicamente, a segunda etapa tem como função transformar a atenção em pré-qualificação de leads, beleza? Então, o seu objetivo principal aqui é que você consiga gerar essa pré-qualificação. Você vai começar a filtrar os curiosos. E você vai fazer isso através de uma landing page. E, basicamente, o que uma landing page funcional precisa de fato, né? Então, você precisa ter uma promessa clara, você precisa ter um único objetivo. Obviamente que você não pode enviar esse lead para sua landing page e ter uma landing page confusa, com uma mensagem que divide e gera confusão mental dentro do seu lead. Ela tem que ser muito única e específica e tem que direcionar e conduzir esse lead para o seu objetivo final, que é de fato preencher o cadastro ali e filtrar as informações para que você consiga receber um lead mais qualificado, tá? Então, uma promessa clara, um único objetivo, poucas perguntas e nenhuma distração. Não tente falar mais de uma coisa dentro da sua landing page. Você precisa ser muito específico para que você consiga direcionar de forma mais simples e intuitiva o seu lead ali para ele preencher o formulário e entrar em contato com você. Beleza? Eu separei aqui também alguns modelinhos de landing pages para vocês conseguirem entender como isso funciona. Então, o primeiro modelinho de landing page que a gente tem aqui é um modelinho de landing page para imobiliária, onde a pessoa vai simplesmente preencher o nome e o e-mail. Aqui no caso, essa landing page ela é um modelinho utilizado na gringa, provavelmente nos Estados Unidos, tá? Então, lá eles não utilizam tanto o WhatsApp, então o nome e o e-mail já é o suficiente, tá? Mas a ideia é essa, você ter uma promessa clara, você ter o campo de dados para que você consiga
preencher as informações e o botão de contato para que o seu lead possa de fato entrar em contato com você. Aqui a gente tem um outro modelinho, né, que já é um modelinho um pouco mais específico, né, e tem funcionado bastante, principalmente se você investe em anúncios online, que é você criar uma landing page voltada exclusivamente para um imóvel específico. Tá? Esse tipo de landing page funciona muito bem, principalmente se você for vender imóveis de alto padrão, onde você consegue captar aí o nome, o e-mail e o telefone do seu potencial lead, filtrando inclusive o interesse dele, porque como isso é uma landing page específica para um tipo específico de imóvel, você consegue já fazer toda essa filtragem, porque a pessoa que entrar em contato com você, ela está interessada de fato só nesse imóvel que você está anunciando, beleza? E por último aqui eu separei um último exemplo de uma corretora em que nós construímos a estrutura digital dela e ela atua como uma corretora especialista. Então, corretores especialistas costumam utilizar muito a sua imagem, eles não se atrelam tanto à imagem, por exemplo, de imobiliárias, então eles trabalham bem o seu próprio branding pessoal. E aqui é o exemplo do site que a gente desenvolveu para essa corretora, ela é uma corretora especialista, então a gente criou uma landing page onde o objetivo era gerar contatos, mas também a gente conseguiu implementar um sistema onde a gente possa filtrar imóveis, caso você seja um corretor que trabalha aí com uma gama maior de imóveis, você precisa ter um sistema onde os seus potenciais leads possam eventualmente procurar tudo aquilo que você tem a oferecer. Então essa aqui seria a landing page, é uma landing page clássica, onde a primeira dobra a gente tem o especialista, nós temos aí o direcionamento, a promessa, aquilo que você de fato faz, né? Então transformamos seus sonhos em realidade, assessoria jurídica e corretagem imobiliária para quem quer investir com inteligência e segurança. Esse é o posicionamento dessa corretora especialista, tá? Aqui abaixo nós temos uma tela onde a pessoa consegue filtrar e procurar por imóveis, tá? Ela seria direcionada, obviamente, para uma outra tela. Temos aqui imóveis em destaque, o que funciona muito parecido aí com um site de imobiliária ou algum portal de imobiliária que você consiga ver diversos tipos de imóveis. E aqui a gente tem falando ali sobre o perfil da corretora, problemas versus soluções, o mercado tradicional, no que ela se diferencia, agende uma consultoria gratuita, sempre trazendo aí um CTA, trazendo aí os principais benefícios e diferenciais que ela trabalha. Depoimentos, isso é muito importante, porque dentro da internet, a melhor propaganda que a gente pode fazer é o depoimento, é outra pessoa recomendando você. E ali, por fim, um formulário básico ali para a gente poder filtrar ali os curiosos e, de fato, quem quer, de fato, entrar em contato com ela, beleza? Então, esse aqui seria um exemplo de landing page, né, mais institucional, mas você pode trabalhar também com formulários nativos do próprio Meta ou criar landing pages um pouco mais simples, como essas aqui que eu mostrei anteriormente, tá bom? E por último, nós vamos trabalhar agora a última etapa, a etapa 3. E o que seria essa etapa 3? A etapa 3 nada mais seria do que o WhatsApp e o atendimento, que é onde você vai direcionar os seus potenciais leads depois de pré-filtrados, né, depois de pré-qualificados ali dentro da sua landing page ou do seu formulário. Esse lead vai ser direcionado para o seu atendimento no WhatsApp. E aí, qual que é a função principal do seu WhatsApp? A função principal do seu WhatsApp é transformar o lead em oportunidade real de vendas, tá? Então você já fez toda a captação de atenção do seu lead dentro das redes sociais, você trouxe ele para um ponto de conversão onde você fez essa pré-qualificação para você eliminar de fato os curiosos, obviamente que podem chegar curiosos ainda, né? Mas você precisa entender que seguir essa estrutura de pré-qualificação é o que vai fazer você salvar o seu dinheiro, é o que vai fazer você poupar um pouco do seu investimento em anúncios e leads que de fato não têm intenção real de compra e só são curiosos, beleza? Então, qual que é a estrutura de atendimento que você precisa utilizar? Quais são as principais perguntas-chave que você precisa fazer para o seu cliente para que você consiga finalizar esse processo de qualificação? Então, assim que o cliente chegar para você através do seu funil, através do seu WhatsApp, você vai mandar a seguinte mensagem:
Olá, vi que você se cadastrou para receber mais informações sobre o imóvel e antes de te enviar qualquer imóvel, eu queria te fazer algumas perguntas rápidas para entender o que faz ou não sentido para você. Dessa forma, você vai estar conseguindo se conectar melhor com o seu potencial cliente, com o seu lead, para que você consiga conduzir da melhor forma possível esse atendimento. E aqui vão 4 perguntas-chave que eu acredito que vocês corretores provavelmente devem fazer sempre, mas vale a pena eu relembrar e eu refrescar aqui na memória. E basicamente essas perguntas são: você está buscando um imóvel para morar ou para investir? Isso aqui vai diferenciar um perfil investidor de um perfil que, por exemplo, pode querer estar comprando um imóvel Minha Casa Minha Vida. Tá? Depois você vai perguntar o seguinte: para quando você imagina fazer essa compra? Isso vai poder situar você, corretor, e alinhar expectativas em relação a quando esse potencial cliente pretende fazer de fato a compra dele. A terceira pergunta é: você já tem uma faixa de valor definida ou ainda está entendendo o seu orçamento? Essa etapa aqui, ela é muito importante porque ela vai te ajudar a priorizar os leads que têm maior potencial de compra. Então, é muito importante que você faça essas perguntas nessa exata sequência para que você consiga entender de fato qual é o perfil comprador que está entrando em contato com você. E por último, existe uma quarta pergunta que é: existe alguma região ou tipo de imóvel que faça mais sentido para você hoje? Uma vez que você tem todas essas perguntas colocadas na mesa, que você já fez de fato essas perguntas, já entrou em comunicação com o seu potencial comprador, você vai conseguir direcionar de forma muito mais fácil e intuitiva o seu atendimento. Então, basicamente, essa aqui seria a estrutura mínima, a estrutura base para você conseguir gerar leads qualificados todos os dias através das redes sociais. Lembrando, as redes sociais elas funcionam muito como um motor, mas você precisa ter uma estrutura para conseguir direcionar todo esse potencial comprador que vem ali de fato das redes sociais. Beleza? Então existe uma diferença enorme entre quem usa as redes sociais para tentar vender e quem usa as redes sociais como parte de fato de um sistema profissional aí de captação de leads. Agora eu quero ouvir de você. Coloca aqui no comentário se você tem postado muito nas redes sociais, se você não tem tido bons resultados e o que você tem planejado fazer para mudar aí os seus resultados, para mudar a sua realidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!